Fala galera, hoje eu venho aqui com essa novidade, nova série que o Rick tá fazendo, que é Café com Tatu. E hoje eu trago uma convidada especial aqui que veio tomar um cafezinho aqui comigo, essa mineirinha que é talentosíssima dentro desse estilo que ela escolheu. E vocês vão saber logo depois da vinheta, hein? Quem se habilita a tentar adivinhar? Hoje eu trago então, né, porque eu não sei se vocês acertaram, né, porque vou ter que dizer agora, obviamente, mas eu trouxe aqui para bater um papo comigo, tomar um cafezinho e dar algumas dicas e também contar um pouco sobre essa história da Fine Line, essa tatuagem que sim, precisa de muita dedicação, muito estudo. Eu sou um cara, eu sempre digo, quando me procuram, eu não sei fazer Fine Line, que para mim é muito difícil. E essa pessoa é especialista nisso, famosa, a gente estava brincando aqui agora de pouco, ganha muito dinheiro fazendo isso. Mais ou menos! Tem muito cliente, muito seguidor, que nada mais que Cíntia, a grande Cíntia, essa mineira talentosíssima, veio bater um papo com a gente, né, Cíntia? Muito obrigado por ter aceito o meu convite aqui, de vir bater esse papo com a gente aqui. E conte aí pra galera um pouco sobre sua história, né? Pra gente poder entender esse meio que você se inseriu e se destacou assim tão brilhantemente. Aí eu que agradeço o convite, é um prazer, né? Talentosíssimo também, não preciso nem falar, todo mundo já conhece. Pra quem não me conhece, eu sou a Cíntia, eu atuo na área da tatuagem há 17 anos, né? Eu vivo de tatuar há 13 anos. Eu hoje vivo exclusivamente do Fine Line, é o que eu me dedico todas as horas do meu dia. Convivo muito mais com o Fine Line do que com a minha própria família, né? Eu falo que nem sempre foi assim, eu tinha outros planos aí para a vida, queria ser juíza, nada a ver comigo hoje, mas eu queria. E aí há 17 anos atrás eu recebi um convite para poder trabalhar em um estúdio de tatuagem como recepcionista. Eu fiquei lá durante 6 anos nesse estúdio e depois montei meu próprio estúdio e tô aqui já nessa luta, tatuando há 13 anos, vivendo só de arte. Legal! E como você vem de uma era de uma tatuagem, como você mesma disse, nem parece, ela falou 17 anos, vocês ouviram, né? Com essa cara de bebê aqui, né? Você, obviamente, veio da fase da bobina, veio da fase das tatuagens old school e etc, tal, tinha muito, né, aquela coisa a gente estava conversando a respeito das séries de desenhos, né, e naquela época eu lembro bem que o tatuador que se destacava, principalmente nesse, vamos falar assim, dentro do ambiente feminino, né, que era aquele que tinha o traço fino. Então o tatuador que tinha um traço fino era especial, né? Então, nossa, aquele tatuador tem um traço finíssimo, né? E olha que naquela época o fino, como a Cíntia estava dizendo agora de pouco, porque essa é a segunda gravação que a gente faz, né? Porque a primeira deu errado, que o Fine Line daquela época é muito diferente do Fine Line de hoje, né? Então, quando você começou a tatuar, obviamente você deve ter feito de tudo um pouco. Como você entrou nessa paixão do Fine Line? Bom, tem duas coisas, né? Primeiro que quando eu comecei a tatuar, quase não se via mulheres atuando na área da tatuagem. Então já tinha aquele preconceito de chegar e falar, cadê o tatuador? O tatuador está... E aí eu me deparei no início já com isso, do fato de ser uma mulher e de isso gerar um preconceito nas pessoas. Mas depois que eu comecei a tatuar, as coisas mudaram muito. Já o fato de ser uma mulher já me ajudou por causa do trabalho mais delicado. E, inclusive, a maioria dos meus clientes sempre foi um público feminino. E, na época, há anos atrás, quando eu comecei a fazer o Fine, não existia nem esse nome, né? O Fine Line, que existe hoje, que é moda, né? Que é uma tendência e tudo mais. Mas, naquela época, não existia o nome. E eu me descobri no Fine Line, na verdade, por causa dos meus clientes. Meus clientes queriam cada vez mais tatuagens delicadas, então a gente foi afinando os traços até conseguir mesmo se destacar com esse diferencial que é o que você falou, do traço mais fininho. Como você vem de tantos anos da tatuagem, obviamente você veio da bobina, né?
E para quem faz traços com bobina, sabe, assim, principalmente a galera do Neotrad, Old School, New School, etc., que costuma fazer trabalhos com bold, com agulhas mais largas, né? E por ser uma máquina um pouco mais agressiva, tal, então com certeza muito mais difícil fazer fine line. Aí a gente estava falando sobre a migração, né, da bobina para rotativa, né? E isso facilitou demais a sua vida? Muito, muito. Eu falo que para quem está iniciando agora, para quem está entrando no ramo da tatuagem e quer fazer o fine line, essa transição da máquina de bobina para a máquina rotativa não ajudou só o meu estilo. Acho que ajudou a maioria, né, dos estilos, tirando, né, o bold mesmo, que precisa ser feito com um traço mais grosso, mas a máquina de bobina é uma batida muito mais suave comparada à máquina rotativa, né, é uma máquina muito mais suave comparada de bobina. Bobina tem aquela batida socada, então se você usa uma agulha muito fina, ela acaba machucando a pele, e isso era muito, muito difícil. Mas como eu já vinha fazendo o fine com esse tipo de material, com essa máquina mais forte, quando eu comprei minha primeira rotativa foi divisor de águas. Meu trabalho mudou da água para o vinho. Então hoje, assim, eu falo para quem quer iniciar na tatuagem, principalmente falando do fine line, é rotativa e materiais específicos para isso. Hoje, a gente estava até comentando antes, né, que o Grupo Amazon ele lançou também uma agulha, um cartucho específico para o fine line. Então, se você vai usar um material específico, vai te ajudar a ter um resultado muito melhor. Então, isso foi não só para as pessoas, como para mim. Para mim, há 7 anos atrás, quando eu comecei a fazer e viver do fine line, essa mudança foi gritante, me ajudou demais. E a gente estava conversando a respeito também, que eu percebo muito, né? Até falei do relato de uma amiga, né? E que eu cheguei a ver, trabalhar com ela e ver muito ela trabalhar ali na mesa de luz, na mão, fazer desenhos autorais e tal. O fine line, às vezes, eu acho que em boa parte dos casos, né? Vamos falar todos, mas faz com que o artista tenha que ter um pouco do domínio do desenho, né, para fazer criações para os clientes que chegam até lá, porque às vezes o cliente chega com uma ideia, aí você acaba desenrolando, né, uma ideia que fique melhor para aquele cliente, ou o local que vai ser tatuado, etc e tal. É onde eu bato na tecla, que eu sempre falo, de saber desenhar para ser um tatuador e não um tatueiro. Mas em todo caso, você estudou bastante desenho, você precisou e se adaptou a isso, né, ao longo desse tempo que você vem fazendo fine line? Sim, meu único e exclusivo curso que eu fiz na vida de desenho, né, foi realismo. Eu nunca fiz nenhum curso específico para traços, desde quando comecei a tatuar para hoje. Eu acho que hoje você ainda acha cursos específicos para o traço, coisa que antigamente não achava, né, englobava tudo, realismo, old school, neo tradicional, tudo. Mas um curso específico para o traço não tinha, né? Hoje até eu dou curso, você acha o curso na internet com muita facilidade. A internet ajuda muito, coisa que, falando até do próprio desenho, antigamente a gente não tinha esse acesso à internet. Então a gente comprava séries de desenho, né? Tatuadores antigamente, eles faziam todos os estilos. Hoje eu vivo do fine line, você vive do realismo, porque a gente escolheu isso. Mas naquela época lá atrás a galera fazia tudo. E aí quase não se desenhava. Então a gente comprava séries de desenhos prontos e aí ia replicando aqueles desenhos, né, na pele das pessoas. E hoje não, hoje o próprio cliente ele chega no estúdio pedindo algo diferente, algo exclusivo, né? Eu estava comentando também, né, na outra gravação sobre a questão da gente não só respeitar o tatuador que tem um estilo, que é um artista e que cria uma arte para você, mas também de respeitar um pouco o cliente, né? Eu fui processada aí há cerca de 2 anos atrás, porque exatamente a pessoa colocou lá no que ela me levou na justiça, lá no processo, que eu não fiz uma cópia idêntica, ela usou a palavra idêntica. E aí foi ali que eu comecei a me perguntar sobre isso mesmo, sobre às vezes induzir o cliente a fazer uma arte minha, porque eu sou artista, porque eu quero fazer algo diferente, né? E eu acho que a gente tem que saber balancear um pouco e respeitar essa questão da criação com a vontade do cliente, né? Para resumir,
tinha comentado com você mais cedo, né? Ela me procurou, me trouxe uma arte, uma foto de internet, que hoje a maioria dos clientes, quando procura a gente, vem com uma foto referência, e ela queria idêntico, mas eu fiz um desenho para ela me autorizou e depois ela quis que ficasse igual, mas ela já tinha autorizado a fazer, já tinha tatuado, como todo mundo sabe, tatuagem não sai, e graças a Deus, né, ela não ganhou. Eu falo que ela não ganhou, mas eu também não ganhei, porque eu perdi o meu tempo indo lá, tendo que provar na frente do juiz que eu sou uma artista e não uma máquina de xerox, né? Mas é mais ou menos assim, então acho que tem que respeitar os dois lados. Você vê que complicado, né? Por mais que você tente ser autoral, ao mesmo tempo tem que se adaptar a possíveis problemas judiciais, né? Então tomem cuidado. Mas tem uma coisa legal, por exemplo, pro Fine Line, que é a questão de tatuagens delicadas, né? E caligrafias. Eu adoro caligrafia, vivo de caligrafia. Você estava comentando da sua amiga que gosta, né, de fazer os desenhozinhos pequenininhos e tal. Então, às vezes a pessoa me procura, eu quero fazer uma escrita. Você vê muita tatuagem escrita hoje, então isso eu sinto liberdade para fazer. Uma caligrafia manuscrita, que aí eu acho que fica bem artístico, assim. Eu acho que a gente fica mais à vontade. Agora, uma coisa interessante que assim a gente estava conversando anteriormente e voltamos a abordar o tema, que é o preconceito com as fine line. O que quer dizer com isso? Anteriormente eu estava contando um relato de uma amiga que trabalhou comigo, onde ela sofreu preconceito do próprio namorado, que sempre dizia pra ela: pô, você só vai ficar fazendo essas coisinhas, essas escritinhas? Você não vai fazer uns trabalhos grandes, você tem que mudar seu estilo. E ela se incomodava porque ela estava feliz com o que fazia, ela consegue uma agenda absurda com esse estilo, ela se destacou no mercado e eu mesmo tomei a liberdade de dar conselho a ela na época, dizer: não ouça seu namorado, tipo, você está certo em fazer aquilo que você gosta e está trazendo resultado. Cíntia, conta pra gente, já passou por isso? Já passei por isso. Passei por isso com uma amiga minha. Acho que ela não tem nem ideia do que isso gerou, né, na época pra mim. Na verdade não foi de ponto negativo. Eu nunca me questionei que eu ia viver disso, né. Eu sou uma pessoa bem decidida. Quando eu defini, falei que eu queria fazer o Fine, eu fiz e vivo disso, de tatuagens pequenas. Para você que está me escutando, assim como a amiga dele, não acho que tem que desistir porque outra pessoa falou. Essa minha amiga tem um estúdio aqui na minha cidade, ela falou comigo assim: mas você vai ficar postando só esses desenhozinhos aí? E eu falei, porque é disso que eu quero viver. Tem um tatuador que eu admiro muito, Murilo, que ele falou comigo uma vez exatamente isso. Ele falou: você tem que postar, né? Tem que ser o seu portfólio, você tem que mostrar para o seu cliente aquilo que você quer fazer. Então, por mais que você, tatuador que está me escutando, queira fazer um outro estilo de desenho, né, um outro estilo de tatuagem, acho que você tem que focar muito no que você quer, definir o que você quer, traçar essa rota e ir embora, postar somente aquilo, mostrar para o seu cliente somente aquilo que você quer viver daquilo e tatuar. Então eu não, mesmo com esse preconceito de ser tatuagem, as pessoas acham que é uma tatuagem comercial, né, o Fine Line, que é uma modinha que todo mundo faz, né? A galera fala assim, que o Fine Line, eu vejo na minha cidade que, por exemplo, tatuadores fazendo lá mini tatuagens, fazendo desconto, fazendo promoção. Então eu acho que eu falo que eu uso a palavra prostituir, né? A galera fica prostituindo a nossa profissão fazendo essas promoções muito loucas de tatuagens que, na verdade, requer muita técnica, muitos anos de estudo para poder fazer. E o Fine Line, ele é assim como qualquer outro estilo. Como você já estudou vários anos, né, pro realismo, como outros tatuadores também que são reconhecidos estudaram para os seus estilos, o Fine Line, ele vem crescendo e eu não tenho dúvida de que nós ainda vamos, eu tô levantando a bandeira do Fine Line, nós ainda vamos conquistar aí, internacionalmente falando, né, vamos conquistar muita coisa ainda com o Fine Line. E não duvido disso, você já não conquistou, né? Mas, em todo caso, a gente estava conversando a respeito também de convenções, afinal de contas, assim, o meu primeiro contato com a Cíntia foi em convenções, né? Apesar da gente não ter conversado por conta daquela correria, aquela loucura de convenção, mas estivemos juntos no mesmo stand e tudo. E
Só que eu percebo que os tatuadores de fine line, né, não apenas tatuadoras, né, porque tem gente que acha que fine line é tatuagem para mulheres tatuadoras, e não, eu tenho amigos aqui na cidade que são dedicados também ao fine line. Então, eu percebo que os tatuadores de fine line, de certa forma, eles não têm um espaço, por exemplo, dentro de convenções, né? E eu estava conversando com a Cintia a respeito sobre eu ter visto em convenções, uma delas até eu fui jurado, onde tinha mini tatuagem ou mini realismo, mas eu nunca ouvi falar de fine line. Por quê? Eu acho muito difícil. Então depende de muita precisão pela qual eu não tenho nesse caso para fazer esses fine line tão perfeitos. Então, eu acredito que o tatuador que se dedica tanto ao fine line deveria ter um pouco mais de espaço, talvez, em convenções ou talvez uma categoria específica. Você concorda com isso? Sim, claro. No final do ano passado, na Bahia, acho que foi a primeira convenção que eu vi que teve a categoria Fine Line, e eu, né, tatuando há 13 anos, imagina quantas convenções que eu fui para passear que eu não tinha interesse em tatuar. Por quê? Porque você vai numa convenção para expor o seu trabalho, né? Aí tem lá várias categorias e nossa categoria não fazia. Eu lembro que eu entrei em convenção expondo black work, colocando pontilhismo, mas o fine line não tinha. Eu vi, fiquei muito interessada em ir, infelizmente não consegui ir, mas eu creio que não só deve, como merece, né? É um estilo de tatuagem que vem crescendo assim, tem a níveis de proporção. Às vezes a gente estava falando até dessa questão de fazer muitas tatuagens no dia, né? Uma tatuagenzinha, quando você posta, número de curtidas, de comentários, é muito mais diferente do que um próprio realismo, que você fica lá 10, 20 horas fazendo. A gente faz uma tatuagem com 20, 40 minutos e a galera gosta. Então, se é algo que todo mundo gosta, né, que a maioria também gosta, a gente precisa ser reconhecido, sim. E eu acho que esse é um patamarzinho que tá faltando ainda na galera levar para as convenções. E tem que ter, né, gente? Agora, aquela dica que quem está assistindo está esperando que a Cintia dê pra gente aqui sobre o que fazer ou o que não fazer para fazer um fine line, para não estourar, ou o que deve, o que não deve, porque afinal de contas, com tanta experiência, você já sabe o que pode e o que não pode ser feito ou o que dê certo, né? Dá essa dica pra gente. Bom, é muito fácil para quem já, né, tem esses anos aí de caminhada. Mas, gente, é simples. Dicas práticas e simples para você colocar no seu dia a dia e fazer um fine line perfeito. Primeiro, um bom material. Eu não estou falando de um material mais ou menos, eu estou falando de um bom material. Eu vejo que muito tatuador acaba tendo um desempenho um pouco menor por conta do material, da escolha do material. Então usa hoje um material específico para o fine line, uma máquina rotativa, indiscutível isso, é uma máquina rotativa, uma boa fonte, porque sua fonte não pode oscilar, o seu trabalho para ele ficar limpo, perfeito, né, nítido ali de fora a fora, não pode ter oscilação no meio, porque senão vai marcar no meio de sua tatuagem. E uma dica que, assim, super válida, controlar a sua respiração. Toda vez que você vai entrar num trabalho, entrar num traço, dá uma travadinha, faz o seu traço, depois você respira. É muito importante, porque qualquer movimentozinho que você faz com o seu corpo, o seu traço oscila. E aí não fica bom, dá pra ver nítido no fine line, porque o fine line é um traço perfeitinho e todo limpinho, né? Então essas dicas são importantes aí para quem quer fazer um fine line perfeito. Ah, que legal. Então, entorpecentes ou bem chapado tatuar, não vai fazer um fine line. Nossa! Se beber, não tatue. Gente, se beber, não tatue. Essa dica também é muito importante, porque se tremer, já era. Não tem volta, né? Eu lembro que minha amiga disse assim uma vez, uma dica que eu falei pra ela, né? Eu falei assim, Mari, pelo amor de Deus, como que você consegue e tal? Ela falou, Rico, o segredo é você tem que acertar na primeira, hein? Não tem volta. Se você voltar no traço, vai engrossar. Eu falo que é muito mais difícil você refazer o traço do que fazer, né? Pegar em cima do mesmo traço de novo é muito difícil. Então a ideia é essa mesmo, que você faça de primeira e fique bom.
Isso aí. Cíntia, obrigado por você ter aceito o convite, estar aqui com a gente, de dar essas dicas, dividir sua experiência com a gente, tá? Para vocês que não é assinante, então se inscreva aqui no canal, vá no Instagram da Cíntia, eu vou deixar aqui na barra de descrição lá para vocês conhecerem o trabalho dela, para quem não conhece, né? Porque você tem seguidor para danar, eu acho difícil alguém chegar aqui que nunca viu essa mulher. Mas se você não viu, se inscreva lá, vai lá seguir ela lá, é muito legal o trabalho dela, principalmente para você que faz muito esse trabalho ou queira fazer, tá bom? Cíntia, muito obrigado mesmo. Prazerzão, muito prazer estar aqui. E é o que você falou, galera, pode ir lá no meu Insta também, pode me chamar lá no direct se tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisinha a mais também. Eu sempre estou dando dica lá também pra galera que quer fazer o Fine Line. Prazer estar aqui, conte comigo sempre, sucesso no canal. Obrigado mesmo, obrigado. E ela responde mesmo, porque lá no Instagram dela tá escrito assim, ó, não respondo direct. Aí eu falei, putz, essa mulher não vai me responder. E no fim eu cliquei e você respondeu. É porque eu não faço orçamento pelo direct, mas gente, negar informação de jeito nenhum. Todos os tatuadores que me perguntam, eu respondo tudo. Então é isso aí. Obrigado, galera. Valeu. Tamo junto. E esse foi o Café com Tatu aqui com a grande pequena Cíntia. Até mais. Até mais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Foi.